a CIA ela é formada no governo Harry Truman, tá? E ela não existia, obviamente, antes da Segunda Guerra Mundial. A CIA, enquanto agência, não existia, mas cada órgão, cada instituição norte-americana, instituição de governo norte-americana, tinha os seus próprios, as suas próprias agências de inteligência, tá? Então, a aeronáutica tinha uma agência de inteligência da aeronáutica, o exército tinha deles, o Departamento de Estado tinha alguma coisa parecida com o que viria a ser a CIA, e nós tínhamos uma quantidade gigantesca dessas micro-instituições dentro da malha administrativa dos Estados Unidos, com agentes operando dentro desse sistema de inteligência, tá? Ou seja, cuidando do controle da informação, mascaramento de informação, obtenções de informações sensíveis e alguns outros tipos de atividades que são claramente ligadas a essas questões de inteligência. Quando o Truman, o Harry Truman, que é presidente norte-americano logo depois da Segunda Guerra, quando ele, até 53, o Truman vai ser presidente, tá? Quando ele quando ele resolve criar a CIA, e ele dá a ordem para a criação da CIA, o chefe do Departamento de Estado deles, que era o Dean Acheson, ele chama uma reunião com todos os grandes representantes ali. Ele fazia parte do governo Truman, era uma pessoa de confiança do Truman, e ele chama uma reunião com os principais generais e algumas outras pessoas que tinham capacidade decisória para falar sobre a ideia de se criar uma agência de inteligência, uma agência central de inteligência, tá? E, por incrível que pareça, o Dean Acheson ele é contra a criação da CIA. A CIA é criada nos Estados Unidos com uma oposição interna gigantesca, violenta. Tá? O argumento do Acheson era que, uma vez que você criasse uma agência cujo sentido era exatamente operar nas sombras, né? Operar por fora dos limites da justiça, por fora dos limites da diplomacia, por fora dos limites da própria relação de moral humana, né? No momento que você criasse uma agência dessa forma, nem mesmo o presidente da República dos Estados Unidos estaria seguro. E essa é uma conversa que o Acheson relata no livro de memórias dele. Ele tem um livro chamado Present at the Creation, né, onde ele conta o tempo em que ele esteve no Departamento de Estado, e ele conta o surgimento da CIA. E a gente percebe como a CIA nasce já colocando medo dentro dos próprios estamentos administrativos e os tomadores de decisão nos Estados Unidos. O que o Harry Truman argumenta, o presidente da época argumentava, é que, a bem da verdade, já existiam diversos sistemas de inteligência pulverizados pela máquina administrativa norte-americana, e que muitas vezes eles acabavam não só consumindo uma quantidade gigantesca de recursos que não necessariamente precisaria, mas também atrapalhando os trabalhos uns dos outros. Tá? E aí o Harry Truman, depois de muito pensar, ele também ficou em dúvida se ele criava ou não a CIA. Ele, em 1947, ele vai criar a Agência Central de Inteligência nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo que ele cria a Agência Central de Inteligência, ele desautoriza todas as outras instituições a manterem as suas instituições de inteligência, ou seja, em princípio tudo ficaria exclusivamente a cargo da CIA. Mas ninguém cria alguma coisa estalando os dedos, né? É necessário uma ideologia por trás, é necessário uma função, é necessário dinheiro, é necessário material humano para isso. E a CIA vai ser entregue, na realidade, a uma figura chamada Allen Dulles, que é, vamos dizer assim, o cara que criou toda essa estrutura da Agência Central de Inteligência. Tá?
O Allen Dulles, ele vai ser irmão do John Foster Dulles, eles vão ser 2 irmãos nos Estados Unidos, que vão ter uma importância impressionante dentro da política externa e dentro da própria política norte-americana, até a chegada do John Fitzgerald Kennedy à presidência. Então, praticamente, até 1960, esses caras têm uma importância imensa dentro da política norte-americana. Tá? O John Foster Dulles vai ser secretário de Estado, ele vai ser o que seria para nós assim o ministro das Relações Exteriores, tá? Ele é que vai ser o cara que vai agir nessa parte diplomática, e o irmão dele, o Allen Dulles, vai ser o que eles chamam de o primeiro espião. Né? Então é muito interessante que essa figura do espião é encarnada inicialmente pelo Allen Dulles. Tá? A partir daí, essas 2 instituições nos Estados Unidos, o Departamento de Estado e a CIA, passam a ter, especificamente na década de 60, uma ligação muito próxima. Tá? Em realidade, o John Foster Dulles, ele é um anticomunista visceral, tá? Ele é um daqueles caras que é catapultado a uma condição de poder nos Estados Unidos a partir da histeria comunista que vai ser criada lá após a Segunda Guerra. Ele vai ser o secretário de Estado que vai atacar diretamente a União Soviética, que vai acirrar os ânimos nucleares em diversos momentos. Ele vai ser o secretário de Estado durante todo o governo Eisenhower nos Estados Unidos, e ele vai ser responsável pelo acirramento das disputas. Tá? E ele faz isso utilizando a CIA como base de operações e de informações, e não o Departamento de Estado. É interessante vocês saberem disso, porque a CIA nasce já com a incumbência das ações no plano internacional. Tá? Ela não nasce única e exclusivamente como uma instituição que iria unir a inteligência, como, por exemplo, você pode vir a pensar sobre a Agência de Inteligência Brasileira, né, a ABIN, que ela nasce como uma agência para coordenar as informações com o objetivo de informar os agentes tomadores de decisão no Brasil a respeito da política interna, mais especificamente. No caso da CIA, não, ela já nasce como um braço de ação no campo internacional. Tá? E isso é importante vocês perceberem. Por quê? Porque esse é o grande argumento que dá origem ao mito de que a CIA age em todos os lugares do mundo, está por trás de todas as maquinações, de todos os golpes, os assassinatos, as intervenções, a CIA está toda colocada lá. Ela realmente nasce para isso. Tá? E é bem na verdade, no final da década de 50, de 40 e início da década, e toda a década de até 1960, bem na verdade, ela agiu praticamente em todo o globo, tá? Provocando, patrocinando golpes, assassinatos, e tudo isso muito bem documentado hoje em dia. Tá? Nós temos, desde a América Central até o Irã, nós temos... desde a América Central até o Irã, nós temos o dedo da CIA nessas questões. Tá? Por exemplo, a retirada, o golpe que se dá sobre o Mossadegh no Irã, ele é patrocinado efetivamente pela CIA. E o mais interessante é que o Allen Dulles, que era o chefe da CIA, ele reconhecia isso abertamente em rede nacional. Ele era convidado para programas de entrevista e ele reconhecia que realmente eles tinham participado do golpe, que tinham matado o presidente tal, que tinham se infiltrado em tal lugar, que tinham ajudado tal movimento para retirar determinados países. Ele diz isso abertamente. Né? Eles, até a década de 60, eles não têm nenhuma vergonha de reconhecer que a CIA era e fazia efetivamente aquilo que as leis norte-americanas não permitiriam fazer. Né? O que chamava a atenção pelo desprendimento, né? Assim, a coragem, não no sentido da coragem de ser uma criatura corajosa, mas a disfarçatez
com que os Estados Unidos trabalhavam e lidavam com as questões internacionais ali até a década de 60, até 1960 especificamente. Porque não só eles agiam contra as regras internacionais, a moral, inclusive aquela moral de cuecas que eles pregavam, mas eles se vangloriavam abertamente de terem feito isso. Tá?